Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo aulas completas e dicas bem bacanas para você implementar coisas super legais nos seus projetos, sejam eles profissionais ou projetos pessoais. A gente está seguindo uma sequência de aulas sobre VBA, falando sobre um registro de produtos, né? Então a gente está criando um formulário onde a gente consegue fazer registro de produtos. E essa já é a nossa oitava aula, tá? Então cada aula tem ali entre 30 e 50 minutos, né? Eu vou deixar o link de todas as aulas aqui na descrição do vídeo. Então, caso você tenha perdido alguma aula, ou caso você não tenha assistido nenhuma aula, eu recomendo, né, fortemente que você veja essas aulas anteriores. Principalmente lá na nossa aula 1, né? Ela é feita para quem nunca mexeu em VBA na vida, né? Então, quem só ouviu falar, não sabe direito o que é, lá eu estou explicando detalhadamente o que é o VBA, como é que a gente utiliza o VBA, como é que a gente habilita a guia de desenvolvedores e várias outras questões super bacanas, bem para quem é iniciante. Lá a gente faz os primeiros códigos, né? Ao longo das aulas, a gente vai montando o nosso formulário, que já está bem bacana, e já está ficando com uma cara bem profissional. Ou seja, saindo ali da primeira aula até alcançando a gente aqui, você já vai ter um formulário com uma cara bem profissional que já impressiona bastante gente aí no seu trabalho. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente tem duas caixas de texto, né? Duas text box lá no nosso formulário que se referenciam a valores, né? O valor de compra e o valor de venda de cada produto cadastrado. Naquelas caixinhas, no final da aula anterior, a gente fez um trabalho para que quando a gente entre naquelas caixinhas, a gente faça, ele apareça, ao invés de um campo vazio, ele apareça R cifrão 0,00 em cinza apagado. O que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai construir uma estratégia que fica bem interessante, que fica bem legal, fazendo com que o preenchimento funcione apenas com números, né? E funcione seguindo o modelo de dinheiro. Então, para quem enxerga aquele valor, vai ficar muito parecido com o que a gente tem aí em vários sites e tudo mais. Essa é uma estratégia que às vezes gera um pouquinho de confusão, né? Então, porque ela é um pouquinho chatinha em alguns pontos, mas na parte estratégica do que até nos códigos que a gente vai utilizar. Por conta disso, essa aula a gente vai falar só dessa estratégia, tudo bem? Então, bora lá para o projeto para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. Então, a gente está aqui no Excel, esse é o formuláriozinho que a gente está montando, né? Então, ele já, apesar de ser pequenininho, ele tem bastante coisa legal aqui. A gente fez várias estratégias muito bacanas que trazem várias dicas para você implementar nos seus formulários. Então a gente já fez a questão dele ficar numa cor que parece apagadinho, quando ele está com esse texto padrão. Ele tem etiquetinha ali de dica de preenchimento. Quando a gente seleciona algum campo, né, ele já some ali o texto para a pessoa preencher. Caso a pessoa tenha preenchido alguma coisa, ele já fica a informação. Se a pessoa vier aqui e deletar tudo, vai voltar ao texto padrão. Aqui na caixa de combinação, a gente já tem algumas opções. Já fizemos a inclusão de novas opções com base no preenchimento. Já fizemos a exclusão também de algumas opções com base no delete, né? Além de ter dado várias dicas aqui com relação à estética e outras questões. Então, se você perdeu alguma aula, eu recomendo fortemente que você volte. Vem aqui nas descrições do vídeo. Lá eu tenho todos os links, tá? De todas as outras aulas. Essa já é a oitava aula, então já foram 7 aulas, normalmente de 30 a 50 minutos de aula, falando detalhadamente sobre tudo que você precisa saber para chegar nesse formulário. Tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente está com uma situação aqui com esse valor de compra e de venda. Tá? Quando a gente terminou a aula passada, a gente fez com que esses campos só aceitassem números. Então não dá para escrever nem letra e nem símbolos aqui. Só que para a pessoa escrever e ficar legal, a gente vai fazer uma estratégia que vai ser o seguinte: quando a pessoa apertar o número 1, ao invés de ficar, olha, 0,001 e cinza assim, ele vai perceber que é um valor diferente de zero, então ele vai ficar preto, e também ele vai pegar isso daqui e transformar em 1 centavo. Aí, se depois a pessoa digita 2, ao invés de ser esse número grandão, ele vai transformar em 12 centavos, levando esses caracteres sempre para a esquerda. Tá?
E quando a gente faz esse delete, vai fazer o contrário, trazendo da esquerda para a direita, que fica muito bacana, bem parecido com o que vários sites hoje em dia utilizam. Como que a gente vai fazer isso, galera? A gente vai fazer o seguinte, vamos lá no código da nossa TB Compra e a gente vai lá no nosso evento KeyPress, tá? Se você não lembra, o evento KeyPress ele é acionado pelo teclado. Então, ele é acionado pelos símbolos que a gente tem no teclado. Ele não é acionado pelo backspace, ele não é acionado pelo enter, pelo ESC, né, e teclas de ação. Não funcionam com o KeyPress, tá? Ele pega só os símbolos. E o que a gente falou aqui? A gente falou o seguinte, olha, se o seu QASCII for menor ou igual do que tiver menor do que 48 ou maior do que 57, então desliga o QASCII. Se para você eu estou falando grego quando eu falo de QASCII, KeyPress, volta lá na nossa aula 7, que lá eu estou explicando detalhadamente sobre esse evento aqui, sobre esse tal de QASCII, KeyPress, tá bom? Mas basicamente QASCII é o código do símbolo que a pessoa utilizou, lá da tabela ASCII, tá? Então se você jogar no Google tabela ASCII 2, você vai ver uma tabelona onde tem todos os códigos, aí, vários dos códigos disponíveis no teclado, e cada um deles tem um número que o representa, tá? Então, de 48 a 57 são os números, são os únicos que estão sendo permitidos aqui. Só que a gente vai fazer algumas alterações com relação a esse código, tá? Primeira coisa, a gente vai mudar o gatilho dele. Então, a gente vai inverter, fazendo com que ele seja acionado quando ele é menor, está entre, na verdade, 48 e 57. Então, se ele for maior ou igual do que 48 ou menor ou igual do que 57, aí sim ele vai acionar o código. E aí eu vou fazer isso daqui, olha. Eu vou jogar esse QASCII igual a 0 aqui para fora e vou deixar um espaço aqui para eu poder escrever o meu código. Por isso agora eu preciso de um end-if, porque eu não estou mais resolvendo numa linha só. O que isso vai fazer? O QASCII igual a 0 aqui embaixo vai desligar todas as teclas, inclusive os números. Só que quando for número, a gente vai usar um outro método para escrever esses números ali corretamente. Para isso, eu também vou definir aqui uma variável. Então, eu vou colocar um dim v as double. V de valor, tá? Então, dim v as double. Double, se você se lembra, é um número, né? E ele vai me ajudar aí a fazer algumas contas para que fique no formato certinho que eu quero lá na minha caixinha de texto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar o valor de V, né, o valor que está dentro da minha caixa de texto, dentro de V. Só que você vai perceber que, na primeira instância, isso vai dar um erro. Tá? Então, a gente vai fazer isso bem passo a passo, justamente para você ir entendendo cada código que a gente vai colocar aqui. Então, V é igual a mi formulário.tb compra, caixinha que eu quero me referir, ponto valor, ok? Então, vamos deixar ele só assim, colocando o valor da caixa de texto dentro da variável V. Você vai perceber que ele vai acontecer um erro. Eu vou rodar para a gente testar. Então, eu entrei na caixinha e apertei o número 1. Né? Então, o que ele está fazendo? Não está escrevendo nada, né? E ele não consegue agir com nada ali dentro. Por que ele não está escrevendo nada? Porque ele não... Eu estou desligando aqui a tecla. Tá? Então, por enquanto, não vai aparecer nada lá na caixinha. Eu vou fazer um outro teste. Eu vou colocar aqui uma pausa agora aqui dentro. E aí, vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou pegar isso daqui, olha. Eu vou apertar o número 1. Então, quando eu apertei o número 1, ele realmente acionou o KeyPress. Então, ele apertou, olha, 49 é maior ou igual do que 48, né? E aqui, eu vou trocar esse OR para AND, ok? E... né? Ele também é menor ou igual do que 57? Se sim, que é o caso, ele vai entrar aqui e vai tentar colocar esse texto dentro da variável. Né? Então, ele colocou lá o número 0. Você vai perceber que em algumas situações ele entende que isso daqui é um número. Em outras situações ele não vai entender. E isso vai gerar um erro aí para o seu VBA. Porque isso daqui foi escrito como um texto. Tá? Então, se você tentar jogar ele num formato double, pode ser que ele dê erro. Para evitar isso, a gente vai converter isso daqui. cdbl, deixa eu só pausar aqui a execução, né?
Vou voltar lá no código e eu vou fazer o seguinte, olha, cd_bl dessa expressão. O que isso faz? Converte to double, né? Então ele converte esse valor que eu tenho aqui dentro para número, tá? Isso daqui vai evitar que ele dê qualquer erro aí para você, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer depois disso? Eu também vou colocar aqui, só para facilitar o entendimento, uma message box de V, justamente para que você possa enxergar o que tem dentro da caixinha V, tá? Então, se eu faço isso, ele vai ficar agora sempre com o valor zero em V, não importa o que eu escrevo. Por quê? Eu não estou colocando nenhuma informação ali. Como que eu vou fazer para que ele escreva isso? Eu vou vir aqui dentro do meu CDBL e vou concatenar uma informação usando o e-comercial. E vou usar um comando que é o comando chr, de char, né? E dentro dos parênteses desse chr, eu vou colocar que ASP. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou pegando o código da tecla que a pessoa pressionou, que eu já sei que é um número, porque senão não teria entrado nesse if, e estou colocando no final desse valor aqui, tá? O que isso vai fazer? Deixa eu até tirar aqui a pausa e rodar desse jeito. Ele só ficou preto aqui porque eu fiz algumas pausas, então ele perdeu aquela memória, tá bom? Não tem problema, daqui a pouco a gente já faz ele ficar aqui nas cores normais. Então eu estou lá no valor, ele ficou ali 0,00, coloquei o número 1. Olha o que ele fez. Dentro da variável foi 0,001. A caixa de texto ainda não vai mudar. Coloquei o número 2, 0,002. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele vire 2 centavos e não 2 milésimos. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou multiplicar esse meu valor por 10. Tá? Então, vou multiplicar isso daqui por 10, para ele jogar uma casa para a esquerda, ok? Então, fazendo isso, rodando desse jeito, coloquei 1, virou 1 centavo. Coloquei 9, ficou 9 centavos. Agora faz mais sentido. Tá? O que eu vou fazer depois disso? Está faltando eu fazer com que isso apareça aqui na minha caixa de texto, ao invés de ficar só 0. Deixa eu só rodar aqui nossas cores, para ele voltar ao normal. Pronto. Agora eu vou vir aqui no nosso TB e vou colocar essa informação. Agora a gente não vai precisar mais da message box. Então eu vou falar, olha, mi.tb compra.value, ou seja, o valor da caixa de texto de compra vai ser igual a V. Então eu estou colocando esse valor que a gente calculou aqui dentro. Tá? Fazendo isso, apertei o número 1, olha o que ele fez, 0,01. Apertei o número 2, 0,12. 3, 1,23. Então fica bem legal para a pessoa preencher. Só que o que aconteceu? Sumiu aquele R cifrão que eu tinha aqui antes. Tá? Como é que eu vou consertar isso? Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha. Se, então, nesse caso, eu vou mandar ele colocar um format de V. O que é format? É uma fórmula muito parecida com a fórmula texto lá do Excel. Ele serve para que eu apresente alguma coisa dentro de um formato específico. Qual é a coisa que eu quero que ele apresente? O valor de V que eu acabei de calcular. E qual é a estratégia que eu quero que ele mostre? O formato que eu quero que ele mostre? O formato de dinheiro. Uma forma de você dizer formato de dinheiro é usando o texto currency. Dessa forma, tá? Currency, que quer dizer moeda, dentro de aspas. Isso é um texto que ele entende, tá? Então, isso daqui é um código que o VBA entende. Opa, o cara está querendo falar lá sobre moeda. Né? Se eu rodar dessa forma e colocar aqui o formato, você vai perceber que ele já vai aparecer em formato de milhar e o R cifrão ficou ali também para gente, né? Fazendo com que ele fique bem bacana aí no nosso preenchimento. O que a gente vai fazer depois? É muito esquisito ele ficar cinza assim. Ele tem que ficar preto quando o valor é diferente de 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha caixinha e eu vou fazer o seguinte, olha. Antes até dele colocar esse valor, eu vou falar if V maior do que 0, then
mi.tbcompra.forColor. Então, se o V for maior do que zero, a cor da fonte, forColor, a cor da fonte é igual XL Black, que é o preto que a gente está usando, ok? Então, fazendo isso, quando eu preencher, além de ficar em formato de dinheiro, ele fica preto ali para a pessoa. Inclusive, está todos os separadores de milhar ali, já certinho, bonitinho para você. Tudo bem? Então, essa estratégia ela é muito mais complexa com relação à lógica do que com relação aos códigos. Tanto que o nosso código em si, aqui no evento KeePress, ficou bem pequenininho. Né? Ele é bem curtinho, mas já funciona bem legal aí para a gente. Tá bom? Ficou alguma dúvida com relação a como fazer essa etapa? Deixa aqui nos comentários e aí eu posso entender melhor, a gente pode conversar sobre isso ou até eu posso fazer um novo vídeo explicando mais detalhadamente uma etapa em específico, ok? Depois disso, o que está faltando? Agora a gente apagar. Eu consegui escrever. Agora eu vou apagar um caractere. Para apagar, eu vou usar o botão Backspace, que é aquela setinha apontando para a esquerda, né, que a gente tem naquela tecla grandona que a gente usa para apagar as nossas teclas, os nossos caracteres. Então, para fazer isso, o Backspace não é coletado, não é verificado pelo evento KeePress. Eu vou precisar de um quarto evento para esse meu TB Compra. Então, perceba que eu posso ter vários eventos para o mesmo controle. O evento que eu vou adicionar é um que a gente já utilizou, que é o evento KeyDAO. A gente utilizou ele no CB CAT, né, na aula passada. Então você já deve lembrar dele. Se não, dá uma olhada lá na nossa aula passada, lá eu explico detalhadamente sobre o evento KeyDAO. Tá? Mas basicamente ele é muito parecido com o KeyPress. Só que ao invés de ele pegar só os símbolos, ele pega todas as teclas. Né? E ele tem um código, que é o código KeyCode, parecido com o KeyASCII. Né? Que é um número que ele vai apresentar para cada uma das teclas que a pessoa pressionou. A tecla que eu quero que ele funcione é justamente a tecla do Backspace. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou vir aqui e vou falar para ele Message Box KeyCode. Porque se eu não souber qual é o código da tecla que eu quero, por exemplo, Backspace, isso daqui vai me mostrar. Eu vou rodar o código, selecionar a caixinha onde eu coloquei aquele message box e vou apertar aqui o Backspace. E aí eu vou perceber que o Backspace é o número 8. Tá? Então, sempre que você não souber o código de uma tecla, esse é um jeito bem fácil de descobrir. Ok? Então, vou voltar lá para o código, lá para o KeyDAO, e eu vou falar o seguinte, né? If KeyDAO, KeyCode, desculpa, if KeyCode igual a 8, sinal que a pessoa apertou o Backspace, then. E aqui eu vou colocar o meu código. Eu já vou adiantar também um end if. Dentro desse bloco, o que eu vou fazer? Eu tenho algumas ações para executar aqui, mas eu também vou precisar daquela variável valor. Então, o dim vsDouble também vai ser um número. Muito parecido com o que a gente fez com o KeyPress, quase a mesma coisa. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Também vou colocar o valor da caixa de texto dentro dessa variável v. Então, v vai ser igual a mi.tbcompra.value no primeiro momento. Tá? E aí eu vou colocar um message box v para a gente poder também acompanhar o que a gente está fazendo aqui passo a passo e ficar claro para você aonde que a gente está chegando. Como você já viu, quando eu faço isso, ele vai colocar essa informação lá dentro. Então, se eu rodar, preencher um número qualquer e apertar uma vez o Backspace, ele colocou dentro lá da variável o número 1234,56, que é justamente o valor que eu tenho lá na minha caixinha de texto. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar isso daqui para CDBL, para evitar qualquer problema aí na minha vida. Né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar CDBL, esse valor aqui. Tá? Então, assim, ele vai colocar o valor ali para a gente. O que mais que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso também fazer com que ele retorne uma casa. Né? Então, eu preciso fazer com que ele retorne uma casa. Como que eu posso fazer ele retornar uma casa? Né? Para fazer isso, eu vou usar dois outros comandos. Tá? Então, eu vou fazer isso como? Ao invés de colocar o CDBL da própria caixa de texto, eu vou colocar o CDBL do left da caixa de texto. O que é left, galera? Né? Se para você está esquisito,
left é muito parecido com a fórmula esquerda que eu tenho lá no Excel, tá? Então ele pega um número de caracteres da esquerda para a direita. Quantos caracteres eu quero? Todos menos o último, né? Então como é que eu vou descobrir todos? Quantos caracteres tem na caixa de texto? Com o outro comando, que é o comando len, tá? Que lá no Excel seria numcarac, né? Que é justamente quantos caracteres existem dentro daquela caixa de texto. Então, de mi.tbcompra.valor. Então, olha o valor que está escrito lá na caixa de texto, conta quantos caracteres tem, copia todos, menos um. Né? Então, copia todos eles, menos um. Fazendo isso, né? Agora ele vai transformar, só fechei aqui os parênteses, né? Mesma coisa lá também do Excel, vai transformar isso daqui num número a menos. Vamos ver como é que ele fica desse jeito. Então eu vim para cá, preenchi um número qualquer, apertei o backspace. Então ao invés de pegar 1234,56, ele pegou 1234,5, não pegou o 6. Apagou o 5, apagou o 6 lá. Apertei novamente. 1234, não pegou o 5. Né? Apertei novamente, agora ele vai apagar vírgula. Então ele vai continuar pegando 1234. Apaguei mais uma vez. 123. Então ele está sempre não pegando o último caractere apenas. Só que eu não quero que ele perca esse formato de número. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte. Ao invés, né, dele fazer essa estrutura aqui, eu vou dividir isso aqui por 10. Inverso do que a gente fez aqui embaixo no KeyPress, tá vendo? No KeyPress eu multipliquei por 10. Aqui eu vou dividir por 10. Tá? E ao invés agora de colocar isso aqui numa message box, eu vou colocar isso daqui no mi.tbcompra.valor vai ser igual ao format, mesma coisa que a gente fez lá embaixo, de V no formato de moeda, currency. Eu vou fechar isso daqui. Tá? Então, desse jeito, você vai perceber que já vai ficar bem mais interessante, mas ainda vai ter um bugzinho ali para a gente resolver. Tá? Então, selecionei, preenchi um número qualquer, apertei o backspace uma vez, olha o que ele fez. Ele virou 123,4. Está errado isso. Se eu apertar novamente, olha, 12,3. Cadê o último zero? Cadê a última casa daqui? Né? Então, olha, 1,2. Não está certo isso. Por que não está certo? Porque ele está fazendo o backspace duas vezes. Como assim, Lucas? Duas vezes. Eu coloquei uma função ali, aquele esquerda, aquele left que a gente usou, é um backspace. Só que eu também apertei outro, então ele está fazendo duas vezes. Eu preciso desligar o segundo. Como que eu faço isso? Depois que ele colocar lá no keycode esse currency aqui, eu vou falar o seguinte, olha, keycode igual a 0. Isso também desliga. Tá? Então ele vai desligar esse backspace. Vamos rodar desse jeito. Então, preenchi um número qualquer, dei o backspace, agora sim, olha, 123,45, 12,34, 1,23, 12 centavos, 1 centavo, 0. Se eu apertar de novo, agora não sai mais de 0, que fica bem legal também. Qual que é o último detalhezinho da cereja do bolo? Ele fica cinza quando o valor for igual a 0. Então, para fazer isso, eu vou colocar mais uma linhazinha aqui no meu evento. Eu vou falar o seguinte, if v igual a 0, then i.tb compra.forcolor é igual ao md cor.cinza claro. Se você não está achando md cor cinza claro aí no seu código, sinal que você perdeu lá as nossas primeiras aulas onde a gente fez esse módulo cor e colocou essas variáveis aí públicas com as cores salvas, tá? Então volta lá, reforce, não perde as outras aulas, tá muito bacana, ok? Então trabalhando desse jeito, agora o que eu tenho? Eu posso preencher o valor que eu quiser, conforme eu vou apagando ele vai voltando e quando chega em 0 ele volta a ficar cinza, eu saio, ele volta
a mostrar o texto padrão, que fica muito legal. Se eu sair com um número qualquer daqui, ele não muda, ele salva a informação que a pessoa preencheu. Então isso é muito bacana, tá? A gente vai fazer mais um caso aqui com essa caixa de texto para ela ficar assim bem legal, que é o botão delete. Né? O botão delete, o que ele faz? Né? Ele deleta ali o caractere à direita. A gente vai mudar a função dele. Quando a pessoa apertar delete, ele vai voltar automaticamente para o 0,00 e ficar em cinza. Como que eu faço isso? Tá? Eu vou vir para cá, vou lá no evento keydown, tá? E aí eu já fiz aqui um if, o keycode igual a 8. Eu vou fazer um novo if keycode, então 8 era o backspace, igual a 46. Isso é o delete, tá? Se você não lembra, lá na aula passada a gente pegou esse código e se você precisar pegar de novo, é só usar o message box lá e testar como a gente acabou de fazer aqui com 8 também, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que ele faça essa alteração dentro lá da minha TB. Então, o if, porque eu vou mudar algumas coisas dela, na TB compra, mi.tbcompra, desculpa, mi.tbcompra, e aí eu vou até já fechar aqui, end with. Aí aqui dentro eu vou colocar as propriedades que eu quero alterar. Ponto value vai ser igual a r cifrão 0,00, então, e ponto for color vai ser igual ao módulo cor ponto cinza claro. Então, desse jeito, quando a pessoa apertar delete, ele já vai fazer isso daqui automaticamente ali para a pessoa, tá? Então, vou rodar aqui, vou colocar um número qualquer, apertei delete, voltou a ser 0. Então, agora ele fica bem mais bacana. E aí, o que acontece, né? Eu não quero que ele possa fazer isso daqui, olha, jogar para a esquerda e apagar um número. Não quero que ele faça isso. Então, por conta disso, depois aqui do nosso código, né? Depois desse ali no nosso evento keydown, né? Então deixa eu ver aqui o valor de compra, lá no evento keydown, depois que a gente fez aqui esse bloco if, eu vou colocar keycode igual a 0 também. Então desse jeito ele também não consegue mais deletar essa informação. Então, perceba que essas estratégias que a gente fez deixam nossa caixa de texto bem interessante, bem bacana, né? Aí com um mecanismo bem interativo, agrada muito, né? Aí o cliente, né? Agora, e para eu fazer tudo isso agora para outra caixa, né? Porque eu preciso de tudo isso também na caixa de venda. O que a gente mexeu aqui basicamente? Foi o evento KeyPress e o evento KeyCode. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou pegar do evento keydown, ok? Evento keydown, do TB compra. Eu estou aqui no private sub dele, tudo bem? Vou copiar, vou pegar tudo isso daqui, olha. Vou selecionar tudo isso que a gente fez. De keydown até o end sub do keypress. E vou dar um Ctrl C, tudo bem? Vou vir aqui em cima do meu controle e eu vou procurar o meu TB venda. No TB Venda já tem um KeyPress, ok? Já tem um KeyPress. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou selecionar isso daqui e vou colar aquele código em cima, tá? Eu colei o código em cima. Lucas, mas ficou repetido, não tem problema, tá? Então, eu colei em cima e selecionei de novo, ok? Selecionei aqui o código todo de novo. E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer o seguinte, olha. Vou dar um Ctrl L, que vai aparecer aqui, localizar, muito parecido com o que eu tenho lá no Excel. Eu vou, aqui na esquerda, tem o ponto mais importante dessa estratégia, olha. Ele mostra para mim onde que eu vou localizar. Procedimento atual. O que é procedimento atual? É esse private sub que eu estou mexendo, né? Módulo atual, a página inteira. Projeto atual, tudo que você tem no seu projeto. Ou texto selecionado. Eu quero texto selecionado. Por isso que eu selecionei tudo de novo. Vou vir aqui em substituir. E aí, o que eu tenho que mudar aqui, galera? Todos os meus TB underline compra, eu quero que mude para TB underline venda, nesse que eu acabei de colar, tá? E eu vou mandar ele substituir todas. E ele vai mostrar aqui para você um relatóriozinho, olha, eu troquei 10 vezes. O que aconteceu então, galera? Ele pegou o códigozinho que a gente fez lá para o TB compra
a gente fez uma cópia e essa cópia foi transformada para rodar também no TB Venda. Tá? Então agora os dois já estão programados, sendo que eu programei só um. Okay? Então isso é uma estratégia muito boa. Esse é um dos benefícios de você trabalhar com uma padronização legal. Quanto maior a padronização que você tem, mais fácil fica para você poder fazer esse tipo de coisa e ganhar tempo no seu projeto. Então olha quanta coisa a gente alterou só com Ctrl+C, Ctrl+V e depois no substituir. Se eu rodar agora o meu formulário, o que vai acontecer? Os dois vão estar funcionando do mesmo jeito. Então, ó, esse daqui ele já ficou em preto. Esse daqui também está preenchendo igual e também ficou em preto. Se eu vier e apagar, esse voltou para zero. Esse aqui também vai voltar para zero. Se eu preencher alguma coisa nesse e apertar delete, ele volta para zero. Esse também eu preenchi e apertei delete, também voltou a zero. Então, eu não preciso ficar repetindo, visto que as duas caixas são muito parecidas. Foi por isso que eu quis deixar duas caixas parecidas, justamente para a gente poder visualizar isso daqui acontecendo, que é muito legal. E é uma mão na roda. Isso, para mim, nos meus projetos, economiza muito tempo de programação. Tá? O que a gente vai fazer na nossa próxima aula? Tá? Então, essa aula foi só para falar dessa questão aí das caixas de texto de valor. O que a gente vai fazer na nossa próxima aula, já seguindo para a nossa reta final do projeto? Tá? A gente vai fazer com que essa nossa estrutura aqui, né, essa nossa estrutura, seja salva. Por enquanto, ele está funcionando só com descrição do produto. Vou até sair aqui, olha. Vou aqui para a nossa guia base de dados e você vai perceber que ele escreveu uma descrição do produto que não é nada legal. Né? Então, ele escreveu isso daqui, isso não é nada legal. O que eu vou fazer? Deixa eu rodar ele aqui de novo. Toda vez que eu apertar o botão salvado, ele vai escrever a descrição do produto ali para baixo. Por quê? É o que está escrito aqui. Se eu colocar aqui, ó, produto, teste, aula 8, né, que é a aula que a gente está aqui, ele vai escrever isso lá para mim. Isso, escrever é muito bacana, mas ele deveria escrever primeiro todas as informações, preenchendo todos os campos. Segundo, quando ele tem um valor que está em branco, né, que está no texto padrão, ele não deveria escrever o texto padrão, mas sim alertar a pessoa. Olha, esse aqui é um campo obrigatório e a gente precisa que ele seja preenchido. E não fazer o preenchimento enquanto a pessoa não informar tudo que precisa ser informado. Então, a gente vai fazer esse controle de preenchimento na nossa próxima aula. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, né, que você compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de Excel, de VBA, que está precisando daquela forcinha. E também curte nosso vídeo, segue nosso canal. Sim, sempre, toda semana, aí, pelo menos 2 vezes por semana, a gente tem vídeo novo no canal. Justamente para contribuir cada vez mais. Isso ajuda o nosso canal a crescer e também a trazer cada vez mais conteúdos bacanas. Se você tem alguma ideia, tem alguma dificuldade, sentiu alguma dificuldade na nossa aula de hoje, deixa aqui nos comentários. Né? Na descrição eu também vou deixar aqui todas as nossas redes. Né? Então, Instagram, LinkedIn, Facebook, nosso site, onde você pode ter toda a informação também e pode entrar em contato direto comigo. Tá bom? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.